I received a little note from someone, Eu recebi bilhetinho de alguém and this is what it says in the first sentence in Portuguese. e diz assim em português: Sua bênção, Padre Rufo, sua bênção. Ontem me comovi. Ontem me comovi com o seu testemunho quando falou na sua mamãezinha. And this note accompanied this little gift that lady gave. This note was with this gift. Então, esse bilhetinho veio com esse presente. And when I go back to London, I want to give this gift, which has some chocolates inside. Quando voltar para Londres, eu quero dar esse presente, essa caixinha que tem alguns chocolates, to a lady who has perhaps helped me the most in my ministry in the last 20 years. Para uma senhora que tem me ajudado, que é a que mais tem me ajudado nesse ministério nos últimos 25 anos. And she was supposed to be coming here to help me in giving this program. Estava previsto que ela viesse para ajudar nesse retiro. Well, her name is Erica. O nome dela é Érica. Last year when she came to Brazil, o ano passado quando ela veio ao Brasil, she was helping me in other programs at Aparecida and at Valinhos. Ela nos ajudou nos outros encontros que nós fizemos em Aparecida, em Valinhos. But she could not come to Cachoeira Paulista. Mas não pôde vir, infelizmente, à Canção Nova. Because she discovered that her cousin was in Argentina. Porque ela descobriu que a sua prima estava na Argentina. And her cousin and she were children when they were separated in the war 50 years or 55 years ago. E ela e a sua prima eram pequeninhas quando se separaram por causa da guerra 55 anos atrás. Primo. Primas. Primo. And the families were not on talking terms. There was sort of separation between the families. E as famílias foram então tragicamente separadas. Between Erica's father and this man's father. E entre esse primo, o pai desse primo e o pai da Érica. And from that time up to now, he had never written to their cousins in Austria. E desde aquela época não tinha escrito para seus primos na Áustria. And she felt maybe it was due to some misunderstanding. E ela sentia que devia ter acontecido algum mal-entendido. Because she, Erica, and her father had written many letters to him, but he had never replied. Porque tanto a Érica como o pai dela tinham escrito diversas cartas ao primo e nunca houve uma resposta. And she asked me whether she could go to see a cousin or whether she should come here to Concepnoa. E naquele ano ela perguntou se ela deveria ir visitar o primo ou se ela deveria ficar aqui com o Padre Rufus acompanhando o encontro do ano passado. I said it's more important for you to bring inner healing to your own cousin than to bring inner healing to the Concepnoa. Então eu disse, é importante que você vá visitar o seu primo e faça uma oração de cura interior por ele. I said, Lord is calling you first to minister to your own family. Como que para dizer, o Senhor o chamou a cada um de nós em primeiro lugar para trazer a cura para os nossos familiares. She found it very difficult not to come here. Ela ficou triste de não poder vir aqui. But she went to her cousin's place in Argentina. Mas ela foi para essa cidade da Argentina onde estava o seu primo. And there was a beautiful reconciliation between them. E houve uma linda reconciliação entre eles. After about 50 or 55 years. Depois de 55 anos. This year again, she was supposed to come to Concepnoa. Este ano novamente a gente supunha que ela viria também.
But there were some problems in the family, mas ela teve outros problemas na família. and she asked me what I should do. E ela me perguntou: padre, o que eu faço? I said, do what the Lord tells you to do. E eu disse: faça aquilo que o Senhor disser para você But fazer. here again, I feel the Lord is calling you first to minister to your own family. Mas novamente eu digo para você que eu acho que nós somos chamados primeiro para ministrar na família. She had bought a ticket to come here, Já tinha pego os bilhetes aéreos para vir para cá. and just 2 or 3 days before coming here, she cancelled her ticket. E apenas 2 ou 3 dias antes de vir, ela cancelou a sua passagem. I know that she was so much eager at this whole few months to come here. Eu sei que ela estava muito ansiosa para vir para cá, em todos esses meses que a gente estava negociando com eles. And she was constantly in communication with Canção Nova and with Vinicius. E ela estava sempre se comunicando com a Canção Nova e comigo. And therefore I want to mention publicly that, the Lord will bless her for making the decision. E então eu quero fazer essa menção pública de que com certeza o Senhor vai abençoá-la por ter feito essa decisão. And we hope one day she will come to Brazil, to Canção Nova, to speak from her own experience. E esperamos que ela possa vir logo ao Brasil, a Canção Nova, falar da sua experiência. She's perhaps one of the greatest world authorities I know on new religious movements. Ela é talvez uma das maiores autoridades que eu conheço dessas novas seitas e movimentos religiosos, seitas, né? Yes, sectors. And especially for movements that have the origin in Indian philosophy and religion. Especialmente os movimentos que tiveram origem na filosofia hindu. She is the secretary of our International Association of Exorcism, Ela é secretária da Associação Internacional de Exorcistas and she had helped me twice to organize the Pan-European Conference on Deliverance. e ela está nos ajudando a organizar a Conferência Pan-Europeia de Libertação. Deliverance. She also has founded 2 or 3 houses for healing of drug addicts in India. Também fundou 2 ou 3 casas de recuperação de drogados na Índia. So when I go back, I will tell her that all of you have been praying for her and her family in her absence. Então quando eu voltar, eu vou dizer que todos vocês estão rezando por ela na sua ausência. And I hope one day she'll come, because what she has to say, I feel, is very important, especially from Brazil. E eu espero que ela possa vir, porque o que ela tem a dizer, tenho certeza que vai ser muito importante para o Brasil. Because she will speak from a knowledge and with authority. Porque ela vai falar sobre o seu conhecimento, em autoridade do seu conhecimento. So I'll give this heart to her as if from you. Vou dar esse coração para ela como vindo de vocês. The second question I'm going to answer about inner healing A segunda questão que eu gostaria de responder a respeito da cura interior is how to know whether I need inner healing, é como eu sei que eu preciso de cura interior, and if I need inner healing, how to pray for inner healing. e se eu preciso de cura interior, como rezar pela cura interior. And this is the whole question of discernment, Essa é a situação, a questão, a causa do discernimento, of diagnosis. o diagnóstico. If you go to a doctor with a fever, Se você vai a um médico com febre, he will not give you medicine at once. ele não vai lhe dar medicamento de imediato. He will first want to find out the cause of that fever. Ele primeiro vai tentar descobrir as causas da febre. It may be typhoid, it may be malaria, Pode ser tifo, pode ser malária. and then he'll give you medicine. E então ele vai te dar um medicamento. If in the medical field diagnosis is so important, Se no campo médico o diagnóstico é tão importante, you know, paralyzed or have died because of a wrong diagnosis, sabe, muitas pessoas acabaram se tornando paralíticas ou acabaram morrendo por how causa de much diagnósticos more errados. important is diagnosis in dealing with people healed emotionally or spiritually. Muito mais importante deve ser um diagnóstico para ajudar
a cura de uma pessoa, a cura espiritual ou emocional de alguém. And therefore I'm going to give this talk and the first talk tomorrow morning. Então, no ensino no ensino de amanhã cedo, on this whole point of discernment, vai ser todo ele nesse ponto do discernimento, of diagnosis. do diagnóstico. So, how to know whether I need inner healing Como saber então se eu preciso de cura interior and where I need it? e aonde eu preciso? A simple way is to put before you 3 steps. Uma maneira fácil, uma maneira simples é colocar-se diante desses 3 passos. And these are the steps I'm going to spell out today. E é os passos que eu vou falar hoje. To find out whether I need inner healing and where I need it. Descobrir quando eu preciso de cura interior e aonde eu preciso. The first step is to note down the symptoms of your problems. Primeiro passo é tomar nota dos sintomas. Make a note of that. Anote aí para você aprender. So this is the first step. Note down your symptoms. Então esse é o primeiro passo, tomar nota dos sintomas. Make a note of things which are observable to you and to others externally. Tomar nota de coisas que você ou alguém This is what the doctors observa, do. alguém de fora, você ou alguém de fora observa. This is what the doctors do. É o que os médicos fazem. They will look at your eyes. Eles vão olhar para os seus They will olhos, look at your tongue. vão olhar para a sua língua, They will find your pulse. vão sentir o seu pulso, They'll find your temperature. vão medir a sua temperatura, Things which are observable quickly and externally. coisas que são observáveis com rapidez e que são sinais externos. In the same way, in dealing with inner healing, Da mesma maneira, quando você lida com cura interior, we have to begin first with external things. nós também precisamos começar com esses sinais externos, Things which are observable. coisas que são observáveis. That is even the process of learning in the schools, in children, in teaching children. É como no processo de aprendizado nas escolas, do ensino das crianças. Namely, you go from the concrete to the abstract, Normalmente você vai do concreto para o abstrato, from the known to the unknown, do conhecido para o desconhecido, from the particular to the general. do particular para o geral. So this is how we begin, by what we see externally. Então é assim que a gente começa, pelo que a gente vê externamente. So what symptoms? Quais sintomas? First of all, your physical symptoms. Primeiro de tudo, os seus sintomas físicos. Note down things happening in your body. Tome nota das coisas que estão acontecendo no seu corpo, The pains you are suffering from. as dores que você tem sentido, In your head or your back or wherever. na cabeça, nas costas ou em qualquer lugar. The fever you may be having. Talvez a febre que você esteja Things like vivendo. not sleeping well at night. Coisas que fazem você não se sentir bem. The sicknesses you have been having. A doença que você está apresentando. Often when people come to me with their problems, Frequentemente quando as pessoas vêm até mim com seus I problemas, ask them to let me have the medical diagnosis. às vezes eu peço que elas me deixem ver o seu prontuário médico, The medicines they are taking, os remédios que está tomando, to let me know the diet they are having. para que eu saiba, que me deixem saber qual é a dieta que eles estão fazendo. Therefore, the more information I have of their physical state, the better is the diagnosis. Portanto, quanto maior o número de informações que eu tiver a respeito do seu estado físico, melhor será o diagnóstico. Suppose you tell me they got a headache. Suponha que ele me diga que você está com uma dor de cabeça. Often, if I have time, Sempre, quando eu tenho tempo, I will ask them questions like, how often do you get this headache? eu frequentemente vou fazer perguntas tipo: com que frequência você tem dor de cabeça? When did this headache start? Quando começou essa dor de cabeça? Which part of your head you get it? Que parte da cabeça dói? What type of pain you have? Que tipo de dor você tem? All such questions. Todo tipo de pergunta. But everything I ask is for me a way of knowing the person's deep inner problems. E qualquer pergunta que eu faço é uma maneira de saber quais são as causas profundas
Now, obviously, necessidade de cura. when we're dealing with individuals, we won't have time to ask all these questions. Claro que quando a gente está tratando individualmente, muitas vezes a gente não tem tempo de perguntar tudo isso. That's why we give information and teaching about that to many people at a time. Por isso que não dá para a gente fazer perguntas, informações, esse tipo de perguntas para muitas pessoas ao mesmo tempo. Even for example, say you have a stomach problem. Mesmo, por exemplo, se você tem um problema no estômago, The type of pain you have in your stomach, o tipo de dor que você tem no the estômago, exact spot in the stomach we have pain, se é uma dor num ponto localizado, is for us an indication of the type of emotional and spiritual problem you have. pode ser uma indicação do tipo de problema emocional e espiritual que você tem. Then also note down your emotional symptoms. Então você vai tomar nota, em seguida você vai tomar nota dos seus sintomas emocionais. A simple way to do that Uma maneira simples de fazer isto is when I ask a person, é quando eu pergunto à pessoa: I said, tell me when you're alone by yourself, diga-me, quando você está sozinho, what do you feel the most? o que você sente mais? What is your predominant emotional feeling? Qual é o sentimento emocional predominante? And that information is a vital clue to knowing a person's deep inner problems. E essa informação é muito importante para descobrir o problema emocional. Then even note down your attitudes in life. E também as suas atitudes na vida. Attitudes are built up over a period of time. Atitudes que são construídas, que aparecem num período determinado do tempo. For example, Por exemplo, one person may be very critical about everything. uma certa pessoa pode ser uma pessoa crítica sobre todas as coisas. Another person may allow anything to happen. E a outra pessoa pode ser aquela que deixa as coisas acontecerem. Both these are wrong attitudes. Todas as duas atitudes são erradas. The correct attitude is somewhere in the middle. A boa atitude é aquela do equilíbrio. And therefore a person's attitude is an indication of his inner self and inner problems. Então a atitude de uma pessoa é a indicação daquilo que vai no seu interior. To note down a person's behavior patterns, Veja, por exemplo, os padrões de vida da pessoa. how he normally behaves, Como the patterns of behavior, padrões the way he behaves. padrões de comportamento. Yeah. For example, one person may get angry for no reason. Por exemplo, uma pessoa que fica nervosa sem razão, He may get angry for no reason. fica brava sem razão. Another person will not be provoked by anything. A outra pessoa que não se afeta com nada. Both these are wrong attitudes. As duas atitudes são I'm sorry. extremas. Both these are wrong ways of behaving. As duas atitudes são formas erradas de comportamento. The correct is somewhere in the middle. O correto é alguma coisa no centro. Therefore, I need to know all types of symptoms. Portanto, eu tenho que saber todos os tipos de sintomas. For example, Por exemplo, a child, one of your children may be always telling lies. uma das suas crianças pode ser que está sempre dizendo mentira. And often what do? E com frequência o que você faz? You may punish that child. Você vai punir aquela criança. Worse still, you will say you're a liar. Pior ainda, você vai chamar ela de mentirosa. And both these things are wrong things. As duas coisas estão erradas. The child may be telling lies not because he wants to tell lies, but it is a symptom of a deeper problem. Talvez aquela criança esteja dizendo mentiras não porque ela gosta de dizer mentira, mas porque é um sintoma de um problema mais profundo. Maybe in the eyes of God, there's no sin in the child telling lies. Talvez aos olhos de Deus não há pecado nenhum numa criança dizer mentira. Telling lies is not a problem. Dizer mentira não é o problema, It is a symptom of a problem. é o sintoma de um problema. Have you understood what I'm saying? Está bem claro o que foi dito? How often people come and tell me, Father, pray for me, I have depression. Com quanta frequência as pessoas vêm para mim e dizem: Padre, reze por mim, para a minha depressão. Depression is not a sickness. Depressão não é doença, It's not a problem. não é problema, It's only a symptom of some other problem. é somente um sintoma de um outro problema.
The problem is people often are coming to me only with O symptoms. problema é que as pessoas normalmente vêm até mim somente com os sintomas. And I do not know what to do with them. Eu não sei o que fazer com isso. And therefore you have to go beyond the symptoms. Então nós temos que ir além dos sintomas. Suppose a child steals things. Suponha que uma criança rouba coisas. The parent may punish him, O pai talvez vá querer puni-la, may beat him. pode bater nela. And the child does not know why the parents are beating E him. a criança não sabe por que os pais estão batendo nela. Worse still, the brothers and sisters will say you're a robber. Pior ainda, os pais podem chegar e dizer você é um ladrãozinho. And the child is hurt very much. E a criança vai ficar muito ferida, But is not aware of what it's doing. porque não está percebendo o que está fazendo. You know, like even stealing things called kleptomania is only a symptom of a problem. Assim como roubar as coisas, como é que chama essa doença? Cleptomania, obrigado. É só um sintoma, não é uma doença. Therefore, we must note down all the symptoms, but don't stop there. Nós precisamos então tomar nota de todos os sintomas, mas não vamos parar aí. Just like a good doctor, Como, por exemplo, um bom médico. he will know all the symptoms of a person's problem, Ele vai conhecer, ficar sabendo todos os sintomas de uma pessoa, but he will not give the medicine immediately. mas também não vai dar o remédio imediatamente. He will go deeper. Ele vai às vezes mais profundamente. From his experience, he will know of what sicknesses are these symptoms the signs of. A partir de sua experiência, ele vai então começar a descobrir quais são as doenças que têm aqueles sintomas. And often the same symptoms may point to different E diseases. com frequência, os mesmos sintomas apontam para doenças diferentes. For example, fever may be the result of typhoid, may be the result of malaria, Por exemplo, a febre pode ser um resultado do tifo, da malária. and a good doctor needs to go back to his own experience to know from his own knowledge how to find out the sickness. Então, um bom médico tem que usar toda a sua experiência para descobrir qual é aquele sintoma, o que está mostrando para ele. How many people have told us in these few days when they brought somebody who was sick to us, Quantas pessoas nos disseram nesses dias, trazendo alguém doente, saying the doctors do not know what is a person's problem. dizendo o médico não sabe qual é o problema dela. They see the symptoms, Estão vendo os sintomas, but they do not know what is the sickness. mas eles não sabem qual é a doença. So the first step is note down your symptoms. Então, o primeiro passo, tomar nota dos The sintomas. more information you give, the better. Quanto mais informações conseguir, melhor. By the way, when you start writing all these things, A propósito, quando você começa a escrever essas coisas, those papers had to be kept with you. Don't put them in the box. quando você escrever todas essas coisas, é para você guardar o papel, não é para colocar na caixa nem para entregar para o Vinícius. I will tell you what to do with them later Eu on. vou dizer para vocês o que fazer com os papéis depois. So that's the first step. Então, esse é o primeiro passo. What's the second step? Qual é o segundo? Go beyond the symptoms and find out your real emotional problem. Vá além dos sintomas para descobrir os seus reais problemas emocionais. I repeat, Vamos repetir. go beyond the symptoms Vá além dos problemas, dos sintomas, and discover your real emotional sickness. e descubra a sua verdadeira doença emocional. But obviously, first I must admit that I am sick. Mas claro, antes de tudo eu tenho que admitir que estou doente. I must admit that I have a Eu problem. tenho que admitir que eu tenho um problema. Well, if don't have a problem, then you don't have to go further. Então, se você descobre que não tem problema, você não precisa ir adiante. When Martha and Mary, the sisters of Lazarus, Quando Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, realized that the brother was very sick, perceberam que o seu irmão estava muito doente, what was the message they sent to Jesus? qual é a mensagem, o recado que elas mandaram para Jesus? They said, Lord, the one whom you love is sick. Elas disseram: Senhor, aquele que você ama está doente. The problem, he is sick. O problema, ele está doente. Solution already is there, but Lord, you love him. E a solução estava logo ali. But first- Aquele que você ama. But first you have to admit you have the problem. Primeiro você precisa admitir que você tem um problema. And that's why I need, as it were, to be honest
with myself to find out my problem. Então, por isso que, em uma palavra, eu preciso ser honesto comigo mesmo para descobrir o meu problema. I was giving a retreat to the priests in Tanzania, Eu estava dando um retiro para padres na Tanzânia and at the end I was conducting a healing service in the cathedral, e no final eu estava conduzindo uma oração de cura na catedral. and there was a girl that was brought by some nuns for prayers. E havia uma jovem que tinha sido trazida por algumas irmãs freiras para que rezasse. She must be 17 or 18 years old. Ela tinha talvez 17, 18 anos. And therefore when she came to me, I asked her, what do you want me to pray for? Então, quando ela veio até mim, eu perguntei: para o que você quer que eu reze? What is your problem? Qual é o seu problema? She says, I have no problem. Ela disse: eu não tenho problemas. Then I said, what have you come for? E eu perguntei: por que você veio? She says, I've come for a blessing. Falou: eu vim porque eu quero uma bênção. I told her jokingly, well, I don't give blessings, I don't give curses either. Eu disse: eu não dou bênçãos e também não dou maldições. As a joke, of course. Brincando, é claro. So I said, we all have problems. Então, você percebe, todos temos problemas. Even I have a problem. Mesmo eu tenho problemas. So tell me, what is your problem? Então eu perguntei: qual é o seu problema? He says, no, I have no problem. Ela disse: não tenho nenhum problema. Then what do you want me to do? E eu perguntei: o que você quer que eu faça? She said, you just pray in general. Você reza assim, de forma geral. So, well, I prayed for her. Então eu rezei por ela. And as I was praying for her, I noticed something was happening to her. E enquanto eu estava rezando, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo com ela. She seemed to be getting all choked up. Tentando estancar a sua respiração. Something was happening to her throat. Alguma coisa estava acontecendo na sua garganta. And suddenly I realized E de repente eu percebi that what was happening to her was what happened to Zachariah in the gospel. que o que estava acontecendo com ela era exatamente o que aconteceu com Zacarias no Evangelho. When Zachariah came to the temple and prayed for the gift of her son, Quando Zacarias veio ao templo, rezou pelo dom do seu filho, because he and his wife were old and they could not bear children. porque ele e sua esposa eram velhos e não podiam mais ter criança. But when God told him that his wife would bear a son, when God told him Quando Deus disse a ele that his wife would conceive a son, que sua esposa conceberia, he found it difficult to believe. ele ficou com dificuldade de acreditar. See, that often happen with people even today. É a coisa que acontece com frequência com as pessoas ainda hoje. It has even happened during these days. E tem acontecido conosco nesses A dias. person will come to us for A prayers, pessoa vem para nós para oração and after praying for the person, e depois de rezar pela pessoa, they will ask me, vai me perguntar: Father, will I be healed? Padre, eu serei curado? So I said, now you have undone all my prayer. Então eu digo: você agora está sempre na minha oração. Or they will say, or they will tell me, after praying for them, they will tell me all the problems all over again. Ou então, depois da gente ter rezado, a pessoa vem e fala novamente todo o problema de novo. They're so much involved in the problems, they don't have the faith that God will heal them. Estão tão envolvidos no problema que não têm fé de que Deus vai curar. That's what happened to Zachary. É o que aconteceu com Zacarias. He did not even listen to God telling him properly that he would have a son. Ele nem ouviu direito Deus dizer que ele teria um filho. He was still involved so much in his problem. He was only saying, I have a problem, I have a problem. Ele estava tão envolvido no seu problema que ele só sabia dizer: eu tenho um problema, eu tenho um problema. And what happened to Zachary? O que aconteceu com Zacarias? The Lord struck him dumb. O Senhor tampou a sua voz. So I felt what was happening to this girl is what happened to Zachary. Eu senti que o que estava acontecendo com aquela menina era o que tinha acontecido com Zacarias. And I told her, do you know what is happening to you? E eu disse: você sabe o que está acontecendo com você? The Lord has struck you dumb. O Senhor está tampando a sua voz. Because you have come here asking the Lord to help you. Porque você veio até aqui pedir ao Senhor que te ajudasse. And then you're telling, I don't have any problem. E você está dizendo a Ele que não tem problemas. So now I'm asking you, do you have a problem? Então agora eu estou perguntando para você de novo: você tem um problema? Since she could not speak, she asked for a paper. Então, como ela não podia falar, ela pediu um papel. And she wrote there, E ela escreveu: I have no problem. eu não tenho problema. Very stubborn.
incrível. I said, you have a problem, at least this one now. Eu disse para ela, você tem um problema, pelo menos esse agora. She wrote again on the paper, no, I have no problem. Ela escreveu de novo no papel, não, eu não tenho problema. I told his nuns who had brought her, Eu disse para as irmãs, para as freiras que a trouxeram, you better take her aside é melhor vocês saírem, and convince her to say that she has a problem. levem ela de lado e convençam que ela tem um problema. Otherwise, she will remain like this. How long, I don't know. Ou então ela vai permanecer dessa maneira, não sei por quanto tempo. Of course, the nuns did not bring any more girls after that. Claro que as irmãs não trouxeram mais nenhuma menina depois disso, né? But after some time, they brought this girl. Mas depois de algum tempo trouxeram a menina. And then I asked her for the third time, Então eu perguntei a ela Now, pela terceira vez, do you have a problem? você tem um problema? Since she still could not speak, Como ainda ela não conseguia falar, she wrote on the same paper ela escreveu no mesmo papel the words, as palavras, yes, I have a problem. sim, eu tenho um problema. And the moment she put a full stop at the end, her mouth opened and she could speak. Assim que ela colocou o ponto final no papel, a sua boca se abriu e ela podia falar. I'm not saying this thing will happen to Eu you, não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, but it could. mas pode. It's not everybody that comes to me and I pray for them get healed. Não é todo mundo que vem até mim para pedir oração. Quite many people become worse. Muitas pessoas ficam pior. Either because they are not prepared to bring the real problem to the Lord, Especialmente porque elas não estão preparadas para trazer o seu problema na frente do Senhor. or they are not prepared to remove a block to the healing. Ou então elas não estão dispostas a remover os bloqueios para a cura. They are not prepared to repent or to Não forgive. estão preparadas para se arrepender ou para perdoar. Often sometimes when the person comes and I know they are not ready to receive the healing, I pray for the Com person. frequência, quando a pessoa vem e eu percebo que ela não está preparada para receber a cura, I may put my hand on the person's head, eu ponho a minha mão na cabeça da pessoa, but I'm not praying. mas não estou rezando. Because I'm afraid if I pray, something may happen. Porque tenho medo que se eu for rezar, alguma coisa vai acontecer. Rather, I pray, I say, Lord, help this person to be ready, to be prepared to receive your healing. Eu rezo pedindo ao Senhor, Senhor, prepare essa pessoa para que ela possa receber a cura. That's why first I must admit I have a problem. Então, primeira coisa que eu tenho que admitir, eu tenho um problema. What's the first step in the Alcoholics Anonymous program? Qual é o primeiro passo no programa dos Alcoólatras Anônimos? The first step is when the alcoholic says, O primeiro passo é quando o alcoólatra diz: I have no control over my alcohol. eu não tenho controle sobre o álcool. I'm powerless over alcohol. Eu sou dependente do álcool. Often an alcoholic will say, Com frequência, um alcoólatra vai dizer: oh, I can stop my drinking when I want, eu paro de beber quando eu quiser. which means never. Ou seja, nunca. He has to say, I cannot stop it Ele precisa dizer: eu não posso parar on my own. por mim mesmo. I'm powerless over alcohol. Eu não tenho força contra o álcool. And more than that, the first step of the AA program E says, mais do que isso, o primeiro passo do programa do AA my whole life has become unmanageable. diz que toda a minha vida vai ficar sem que eu possa governá-la por mim mesmo. My whole life is in a mess. Minha vida inteira está uma bagunça. Often an alcoholic will say, Com frequência um alcoólatra dirá: my only problem is my drinking. meu único problema é a bebida. But for the rest of my life, I could easily be canonized as a saint. Mas o restante da minha vida eu posso até ser canonizado como um santo. Só a bebida só. He has to say, my whole life is in a mess. Não, ele vai ter que dizer que a vida dele está uma bagunça. That's why before we even pray for healing, we should be aware É por isso que antes que a gente reze pela cura interior, nós precisamos
ter certeza of what Jesus teaches us in the parable of the Pharisee and the publican. o que Jesus nos ensina na parábola do publicano e do fariseu. In many ways, this is the basic parable for Christian life. De muitas maneiras de ver, essa é uma parábola básica para a vida cristã. When the Pharisee came into the temple, Quando o fariseu entra no templo, what did he do? o que ele faz? He went right up to the altar. Ele vai direto lá para frente no altar. He stood up before God. Fica em pé diante de Deus. He looked up at God. Olha para cima para He Deus. put his hands towards God. Põe as suas mãos para Deus. And he began to pray in this way. Ele começa a rezar desta maneira: Lord, you know how much I pray. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu rezo. You know how much I fast. O Senhor sabe o quanto eu jejuo. You know how good I am. O Senhor sabe o quanto eu sou bom. I'm better than everyone. Sou melhor que todos. I'm definitely better than that publican. Sou até melhor, muito mais do que aquele publicano. Whereas the publican remained outside the temple. Mas o publicano fica do lado de fora do templo, He knelt down. ajoelhado, He looked at the ground. olhando para o chão, He struck his breast with his hands. batendo no peito com as mãos. And his prayer was this one. E a sua oração é esta: Lord, help me. Senhor, ajuda-me. My whole life is in a mess. A minha vida toda está numa confusão. Jesus said it was a publican that went home healed, Jesus diz, é o publicano que voltou para casa curado, and not the Pharisee. e não o fariseu. And therefore the very first step to receive the Lord's healing Então o primeiro passo para receber a cura do Senhor is a step of honesty, é o passo da honestidade, the step of humility, passo da humildade, to say, Lord, I am sick. para dizer: Senhor, eu I have estou a doente. problem. Senhor, eu tenho um problema. I need you. Eu preciso de você. I went to pray over a man in the hospital Eu fui rezar por um homem no hospital, whom I knew quite well, uma pessoa que eu conhecia bem, and he was an alcoholic. e era um alcoólatra. And his family members told me, Father, he does not have more than 3-4 days to live. E a sua família havia me dito: Padre, ele não tem mais do que 2 ou 3 dias de vida. So I asked him how you are. E eu perguntei para ele: como é que você está? Oh, he said, I'm all right. Ele disse: tá tudo bem. Only I have a little pain in my stomach. Eu só tenho uma dorzinha no estômago. Within 2 or 3 days, I will be discharged from the hospital. Em 2 ou 3 dias eu vou receber alta do hospital. After 3 days, he was discharged from the hospital Depois de 3 dias ele recebeu alta do hospital for a cemetery. para o cemitério. But even then, he would not admit that he was an alcoholic. Então até o final ele não admitiu que ele era um alcoólatra. Therefore, I must admit that I have a problem. Portanto, eu preciso admitir que eu tenho um problema. And then I need to find out what is the greatest problem of my life. Então eu tenho que descobrir qual é o problema maior na minha vida. Before I speak about the problems that we have, Antes de eu falar sobre os problemas que nós temos, I'd like to share with you a secret. eu gostaria de partilhar com vocês um segredo. A secret which is not copyright. Um segredo que não está registrado com copyright. Não tem problema. Often when I don't have much time to help a person, Com frequência, quando eu não tenho muito tempo para ajudar uma pessoa, and they want to tell me many e things, eles querem, a pessoa quer me contar muitas coisas, muitas I histórias. said, well, that you leave for the retreat or for later on. Então vamos deixar para depois. I said, but now I'm just asking you one question. Mas no momento eu vou fazer só uma pergunta. Tell me what has hurt you the most in your life. Diga-me o que é que te feriu mais na sua vida. What is your greatest problem? Qual é o seu maior problema? And often they will tell me not what has hurt them most in their life, Mas but what has hurt them second most. E com frequência eles vão me dizer não aquilo que os feriu mais, mas o que os feriu mais em segundo lugar. And that's why they will not be healed. E por isso não são curados. Because they find it too difficult to say what has hurt them the most. Porque eles encontram tanta dificuldade em dizer o que te feriu mais. Maybe they have forgotten it. Talvez tenha até esquecido. Forgotten because they didn't want to have it in their mind anymore. Esquecido porque tem medo de manter aquilo na mente. But unless they say it, they will not be healed. Mas enquanto não disserem, não serão curados. Already in these few days, quite a few people were able to be freed and healed, because finally they said,
this is what has hurt me the most in my life. Mesmo nesses dias aqui, nós vimos casos de pessoas que só foram curadas quando finalmente, só foram libertas quando finalmente disseram aquilo que mais as feria. This is what I did, which was the most wrong thing I did in my life. Qual foi a coisa mais errada que fiz na minha vida? So once I know what has hurt me most in my life, then I can find out my emotional problems. Então, uma vez que eu descubro qual é a coisa mais errada, o maior problema, então eu estou pronto para a cura interior. So now I will speak to you about the 4 great emotional problems we all have. Então vou falar com você agora sobre os 4 maiores problemas emocionais que nós temos. But before we speak on these problems, let us stand up and take a hymn. Vamos então, antes de começar com esses 4, vamos levantar e cantar uma música. Will you sing? Okay, I will begin singing in English and then you'll continue singing in Portuguese. Não, vem aí, fica aí. Ele quer que você aprenda a música. Give me F, Fá. Bota um F aí, um Fá. Because this afternoon when you are singing something, porque essa tarde, quando vocês estavam cantando uma canção, I was reminded of the same hymn I should sing many years ago. Eu me lembrei de um hino semelhante muitos anos atrás. So I will sing to you first in English, then you sing it in Portuguese. Vou começar cantando em inglês, depois vocês continuam em português. Cause me to come to thy river, O Lord. Cause me to drink of thy river, O Lord. Cause me to live in thy spirit, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Pode ir lá, vamos lá. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, beber. Faz-me beber, viver. Faz-me viver. Mais uma vez. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, beber. Faz-me beber, viver. Faz-me viver. Sit down. Pode sentar. What therefore are the 4 great emotional problems we all have? Então, quais são os 4 problemas emocionais que todos nós temos? And the first, the most important for most people, is that of rejection. E o principal, mais importante para todas as pessoas é a rejeição. Before I speak on that, I want to mention the other 3 so that you have the complete picture before you. Antes de falar somente sobre a rejeição, eu vou falar dos 3 para que você tenha um quadro geral do que nós vamos tratar. The second is feelings of guilt. O segundo são os sentimentos de culpa. The third is feelings of inferiority. O terceiro são os sentimentos de inferioridade. And the fourth is fears. E o quarto são os medos. Rejection is in my relationship with people. Rejeição no meu relacionamento com as pessoas. Guilt is in my relationship with God. Medo no meu culpa no meu relacionamento com Deus. Feelings of inferiority is in my relationship with my own self.
Inferioridade, sentimento de inferioridade no meu relacionamento comigo mesmo. And fears are in all relationships. E medo em todos os 3 relacionamentos. In many ways, the greatest emotional problem men have is that of rejection. De muitas formas, o problema principal de relacionamento que as pessoas têm é o medo Rejection. é o sentimento de rejeição. How did rejection come into my life? Como que a rejeição vem à minha vida? It comes when I feel I'm not loved and not accepted by those from whom I expect love and acceptance. Ele vem quando eu sinto que não sou amado, não sou querido por aqueles que eu desejaria ser amado e ser querido. Especially for my mother Especialmente pela mãe, and my daddy pelo pai and so forth. e daí para diante. The closer my relationship, the more hurt and bigger is the rejection. Quanto mais próximo o relacionamento, maior e mais difícil o ferimento de rejeição. It's not that they don't love me, Não é que eles não me amam, but I feel that way. mas eu sinto assim. Maybe they're not aware that they're rejecting me. Eles talvez não percebam que estão me rejeitando. Maybe they have been rejected by their own parents. Talvez eles foram também rejeitados pelos seus próprios pais. And therefore they are not able to channelize their love towards their children. E talvez dessa maneira eles se tornaram incapazes de partilhar o seu amor com as crianças. But because rightly or wrongly I feel I'm not loved by my parents, Mas com causas corretas ou não, a questão é que eu me sinto rejeitado pelos meus pais. then I feel rejection. Me sinto que eu não sou amado e, portanto, sinto rejeição. And as a rejection, what comes into my heart? E com a rejeição, o que é que vem no meu coração? Feelings of resentment, Sentimentos de ressentimento, anger, raiva, bitterness, amargura, hatred, ódio, revenge, vingança, suspicion in married life, ciúme, suspeita entre os marido e mulher, jealousy between friends, ciúmes entre amigos and so forth. e daí para diante. You see, what was Jesus' greatest suffering? Qual foi o maior sofrimento de Jesus? It was not the physical pain of the crucifixion, Não foi a dor física da crucifixão, but rather it was the emotional humiliation of rejection. mas muito mais do que isso, foi o sentimento, a emoção, o sentimento de rejeição. Already we read in the beginning of John's Gospel Nós lemos logo no começo do Evangelho de São João that Jesus came unto his own, and his own received him not. que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. His own family thought he was out of his mind. A sua própria família disse que ele estava fora de controle, He's gone mad, estava se tornando louco, and wanted to put him away. e colocaram ele de fora. They were like ashamed of him. Estavam com vergonha dele. His own apostles suspected him when they saw him talking with a Samaritan woman. Os próprios apóstolos suspeitaram dele quando viram ele conversando com a samaritana. Just imagine the apostles suspecting him. Imagine os apóstolos suspeitando de Jesus. And the point, St. John says in the Gospel, they did not even ask Jesus why he was talking to the woman. E interessante que o Evangelho nem mesmo menciona os apóstolos perguntando por que ele estava conversando com a samaritana. And the religious leaders of the day were jealous of him. E os líderes religiosos daquele tempo tinham inveja dele. And Jesus was put to death because of jealousy. Jesus foi levado à morte por causa da inveja. And on the cross, E na cruz, in Matthew's Gospel and in Mark's Gospel, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, the first two earliest Gospels, os 2 primeiros evangelhos, what did Jesus say? o que Jesus diz? Only one sentence. Uma frase. Luke's Gospel will add 3 more things. No Evangelho de São Lucas serão adicionadas mais 3. John's Gospel, 3 further things. E no Evangelho de São João, outras 3. But in the earliest Gospels, only one sentence is reported as being said by Jesus. Mas nos primeiros evangelhos, somente uma frase foi
foi dita por Jesus. And what did Jesus say on the cross? E o que Jesus disse na cruz? As if he was saying the very last feeling from his heart. Como que se ele tivesse expressando o último sentimento no seu coração. He said, my God, why have you abandoned me? Meu Pai, por que me abandonaste? And the evangelist reported in the language of Jesus. E o evangelista escreveu na língua de Jesus. Aramaic in one gospel, Hebrew in the other gospel. Aramaico no evangelho, hebraico no outro evangelho. Because when you say something which is deep from your heart, you say it automatically in your mother tongue. Porque quando você diz alguma coisa que é muito profunda no seu coração, automaticamente você diz na sua língua materna. And the words of Jesus on the cross made such an impact on the church that the evangelist said we have to give the actual words of Jesus. E aquelas palavras de Jesus fizeram tanto impacto na igreja primitiva que os evangelistas disseram, nós temos que escrever exatamente como ele falou. As if Jesus was expressing on the cross what is man's greatest emotional burden. Como se Jesus estivesse expressando na cruz qual é o ferimento maior que um ser humano pode passar. The burden of being rejected. O ferimento de ser rejeitado. The burden of being betrayed by the person in whom you put your trust. O ferimento de se sentir traído pelas pessoas em quem se depositou confiança. The burden of being orphaned and thinking both your parents have died, have abandoned you. O sentimento de perceber, se sentir abandonado porque os pais abandonaram. How many people have told me Quantas pessoas me disseram that they were not so much sad that their mother had died, que eles não ficariam tão tristes se a mãe tivesse morrido, but they were angry with their mother for dying when they were just 3 years old and leaving them alone. mas estão com guardaram raiva da mãe porque a mãe morreu quando eles só tinham 3 anos e a deixaram sozinha. The burden of loneliness, O ferimento da solidão above all the burden of being abandoned even by God. e, acima de tudo, o sentimento de ser abandonado até mesmo por Deus. You see, in all the countries I've gone through, what is often man's greatest burden? Em todos esses países que eu tenho andado, qual é com frequência o maior ferimento do ser humano? Even when we give retreats to youth, Mesmo quando a gente dá retiros para a juventude, and I ask every one of them, tell me what has hurt you most. e eu pergunto para qualquer um deles, me diga o que te feriu mais. They will tell me simply, oh, my daddy did not love me. Eles vão com frequência dizer, meu pai não me ama. And often I've seen that the greatest hurt in Catholic families everywhere in the world E tenho visto também que o maior ferimento nas famílias católicas no mundo inteiro is having a father who's an alcoholic, é ter um pai que é alcoólatra, who's violent, que é violento, and who terrorizes the mother and the children, que aterroriza a mãe e as who's crianças, irresponsible, que é irresponsável even to the point of deserting the family for another woman. até o ponto de deixar a família por outra mulher. Therefore, I've seen that the greatest burden that people have in their hearts Então eu vejo que o maior sentimento, o maior problema que as pessoas têm nos seus corações is a burden of being rejected. é o ferimento de se sentir rejeitado. It may be even in very small things. Pode ser coisas muito pequenas. I was giving a program in Goa, India, Estava dando um retiro em Goa, na Índia. and I was staying in the house of a famous doctor, famous medical, Eu estava hospedado na casa de um médico famoso. and his wife was also a doctor. E sua esposa também é uma médica. And both are like leaders of the renewal in that area. Ambos são líderes carismáticos naquela região. And I was at table having supper with them. Eu estava na mesa tendo um jantar com eles And just to make conversation with the family, e conversando com a família. I asked the youngest child, E só para manter a conversa, eu perguntei para o filho mais jovem, he may be 5 or 6 years old. talvez tinha 5 ou 6 anos, I asked him, in what class are you? e eu perguntei, que série você está? So before the child could say, the father said. Mas antes dele falar, o pai falou. The father said, oh, he is in the second standard. O padre falou, ele está na segunda série.
And the boy turned towards the father Então o garotinho se virou para o pai, and he told him, "Daddy, I'm in the first standard." falou: pai, eu estou na primeira série. Well, the father was a bit embarrassed O pai ficou um pouco embaraçado, and he changed the conversation. mudou de conversa. But after 5 minutes, the boy said again, Mas depois de 5 minutos o menininho disse de novo: he said, "Daddy, I'm in the first standard." pai, eu estou na primeira série. Again, later, sometime, another occasion, a young man came to see me. Numa outra ocasião, um jovem veio me ver. He was married with a small child. Ele estava casado com crianças pequenas, He was making the retreat with me. estava fazendo o retiro. And in that retreat again, I asked him his problems. E no retiro eu perguntei os seus problemas. And to my surprise, he just said simply, "Oh, my daddy did not love me." E para minha surpresa ele disse de cara: meu pai não me ama. I said, "But what more could a daddy do for all of your children?" Aí eu pensei, mas o que mais um pai pode fazer para as crianças? It was a big family, I think 12 children. Era uma família grande, 12 crianças. I said, "All of your children have studied to university, are double Eu graduates. disse, todas as crianças estudaram até a universidade, 2 graduações. All of you, I think, have studied abroad. Umas até estudando no exterior. All of you have big houses, Todos vocês têm casas boas, cars and everything possible." carros e tudo o que precisam. Their father was a very important man in India, O seu pai era um homem muito importante na Índia. in politics, in the church, in society, Era importante na política, na igreja, na sociedade. obviously very rich. Obviamente muito rico. So I told this man, "Tell me one reason why you say that your father did not love you." Então eu disse a esse homem, me diga pelo menos uma razão que leva você a dizer que o seu pai não te ama. And he told me, E ele me disse, "Oh, our father never knew in which classes we children were in school." bom, meu pai nunca soube exatamente em que série cada um de nós estava. His father was so busy giving the children everything else except attention, Esse pai estava tão ocupado, dando aos seus filhos tudo mais, menos atenção. that he did not even know in which classes they were studying in Que ele school. não sabia nem mesmo em que classe eles estavam estudando. When I give retreats, say for married couples, Quando eu faço retiros, dou retiros para casais, and a woman comes and tells me e uma senhora vem e me diz that unfortunately she had a wrong relationship, que infelizmente ela teve um relacionamento errado, and I know she was a very good woman, e eu sei que ela é uma mulher muito boa, she will often tell me, ela com frequência me diz: "Father, the reason perhaps why I went into a wrong relationship Padre, a razão pela qual eu acabei caindo num relacionamento errado with another person com uma outra pessoa is because I was wanting things for my husband which I never got." porque eu estava precisando de coisas do meu marido que eu nunca tive. I remember one of them telling me, E eu me lembro uma delas dizendo: "Father, all that I wanted for my husband was understanding Padre, tudo que eu precisava ter do meu marido é compreensão, attention atenção and caring. e cuidado. And I did not get it from him, I got it from somebody else." E eu não consegui obter isso dele, acabei obtendo de outro. And I've seen that, especially in married life, this is what every woman really wants. E eu tenho visto que no relacionamento, marido e mulher, é o que a mulher precisa: Attention, atenção, understanding, entendimento, And compreensão and e caring. carinho. I was giving a retreat to widows, Eu estava dando um retiro para viúvas and we had group sharing in groups e havia círculos de partilha of 5 each. de 5 pessoas. And one particular group gave me this feedback. Então, de um desses grupos me veio essa informação. He says, when we 5 widows shared with one another, E disseram assim: bom, todas nós, viúvas, partilhando entre nós, we found that we all had the same problem. nós descobrimos que todas nós tínhamos o mesmo problema. That all the eldest sons were alcoholics. Que cada um dos nossos filhos, todos os nossos filhos mais velhos, eram alcoólatras. And all these eldest sons did not show any love or caring for their children. E cada um desses filhos mais velhos
não demonstrava nenhum carinho ou cuidado com os seus filhos. And then we realized that our own husbands were all alcoholics. Então nós percebemos, nós 5, que os nossos maridos eram alcoólatras. And they did not share any love and even hurt our elder sons. E eles não partilharam nenhum carinho, nenhuma amizade com os seus filhos. You can see how the pattern goes on from generation to Você percebe generation. como o comportamento vai passando de geração para geração. Therefore, the first greatest hurt is the feeling of rejection. Portanto, o primeiro sentimento de machucado é o sentimento de rejeição. I'll come back to it throughout these 3 days. Nós vamos voltar a esse sentimento por todos esses dias. But now let me go to the second burden. Mas vamos ao segundo ferimento. The second burden is burdens of guilt. O segundo ferimento, o segundo fardo é o fardo da culpa. How does guilt come into my life? Como que a culpa vem até a minha vida? It comes when, on the one hand, I'm brought up in a very religious family. Vem quando de um lado eu sou criado numa família muito religiosa. Unfortunately, too religious. Infelizmente, religiosa demais. Wrongly religious. Religiosa de uma maneira errada. Where God has been put before me to be a God of fire and brimstone, waiting to send me to hell for no reason. Quando Deus foi colocado para mim como um Deus de fogo, de tempestade, não deixando nenhuma explicação, não dando chance para nenhuma explicação. And perhaps my mother made out to be sins, things which were not sins. E talvez a minha mãe me ensinou que algumas coisas são pecado quando não são de fato. Because they wanted to make me feel good. Porque ela queria que eu me sentisse bem. How often mothers would tell their children, Com frequência as mães vão dizer aos seus filhos, at least in third world countries, principalmente nos países do terceiro mundo, or very strongly Catholic countries, ou talvez em países muito católicos, muito fervorosos, often they will tell their daughters, it's a mortal sin if you kiss a boy. It's a mortal sin, un pecado mortal. é um pecado mortal If they kiss a boy. se você beijar alguém. And therefore, they've been brought up in that tremendous feeling of guilt. Então elas crescem num sentimento tremendo de culpa. And maybe against that background, E pode ser que na sua história, maybe this person may be led to do a wrong thing by a bad friend. então pode ser que essa pessoa pode ser levada a fazer uma coisa errada para um amigo. And only later on he realizes it is a big sin. E mais tarde só que ela vai perceber que aquilo foi um grande pecado. Too late. Tarde demais. Unfortunately, it's not become a compulsive habit in his life. Infelizmente, às vezes aquilo pode se tornar uma coisa compulsiva na sua vida. And his wrongly religious background is making him feel guilty. E esse histórico religioso errado vai fazer com que ela se sinta culpada. There's a right feeling of guilt, but there's also a wrong feeling of guilt. Existe um sentimento correto de culpa, mas existe também um sentimento errado de culpa. The wrong feeling of guilt, which we call scrupulosity. O sentimento errado de culpa pode trazer uma moralidade errada. And often that is like a cancer that affects especially people in the Catholic Church, and especially priests and nuns. Isso pode se transformar num câncer que vai afetar especialmente a família católica, até mesmo padres e freiras. And what does the Bible say? E o que diz a Bíblia? The Bible says that God does not want any one of us to be under the burden of guilt. E a Bíblia diz que não quer que nenhum de nós viva sob o fardo da culpa. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, we read that Satan is accusing us day and night before God. nós vemos que Satanás está nos acusando dia e noite diante de Deus. Therefore, we have another title of Satan. Então nós temos um outro título para Satanás. He is the accuser, Ele é o acusador, always accusing us of things which perhaps we have never done o also. tempo todo acusando a gente, às vezes de coisas que a gente nem fez. You know, one of the greatest hurts in our life is when, as a child, we were accused of doing something which we never did. Você sabe que uma das coisas piores quando somos crianças é sermos acusados de alguma coisa que a gente de fato não fez. I was giving a retreat in the big seminary, Eu estava dando retiro num grande seminário and one seminarian came to me. e um seminarista veio até mim. He was tall, well built,
forte, alto. And he was telling me, Ele estava me dizendo, as a child, como criança, he loved his father very much, amava meu pai demais, but his father was very strict. mas seu pai era muito severo. And once his father punished him for something he never did. E uma vez o seu pai o puniu por algo que ele nunca tinha feito. His father punished him very much. O seu pai o puniu demais. And he was telling E me, ele estava me dizendo, from that day onwards, a partir daquele dia, every night he will be dreaming of what happened then. a cada noite ele se sonhava com aquilo que tinha acontecido. And he would be crying out in his sleep, Daddy, don't beat me. Daddy, don't E beat ele me. chorava enquanto sonhava, pai, não me bata, pai, não me bata. See, one of the greatest burdens we have is to carry with us a feeling of guilt of being punished for something which we never did. Então, uma grande carga que a gente traz é essa carga de trazer alguma culpa, por algo que a gente realmente não foi culpado. But what does the Bible say on the other hand? Mas o que a Bíblia diz do outro lado? In the letter to the Romans, Na carta aos Romanos, we read, nós lemos, but in Christ there is no condemnation. mas em Cristo não há condenação. But in Christ there is no condemnation. Mas em Cristo não há condenação. The Bible clearly says God has not come to condemn us, but to save us. A Bíblia diz literalmente, Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Therefore, this wrong feeling of guilt does not come from God. It always comes from the devil. Então esse sentimento errado de culpa, certamente não vem de Deus, vem do mal. The Lord wants us to be freed and healed from this cancer of scrupulosity, of the burden of guilt. Então o Senhor quer que nós sejamos curados profundamente desse sentimento de culpa que não é verdadeiro. Once I was called to pray over a priest. Uma vez eu estava rezando por um padre. He was an old retired priest. Ele era um padre que já estava afastado, estava aposentado. He was in the home for old priests. Ele estava num lugar onde ficam os padres aposentados, os padres velhos, What idosos. we call retired clergy home. Isso, aposentado. Yeah. And they asked me to come and pray over him. Então ele me pediu que eu viesse rezar por ele. Now he was a famous priest, Mas era um padre famoso, a great preacher. um grande pregador. So I was wondering why I was called to pray over him. Eu fiquei imaginando, por que ele está me chamando para rezar por ele? So I was speaking to him, Então eu estava conversando com ele. and then I realized you had a terrible burden of guilt. Então eu percebi que ele tinha um fardo terrível de culpa. He was sure that when he would die, he would go to hell. Ele tinha certeza de que quando ele morresse, ele seria levado para o inferno. And he was even my parish priest as a boy. Então ele tinha sido meu pároco quando eu era um garoto, He was a good priest. um bom padre. And here he was under the burden of guilt. E ali estava ele sob aquele fardo da culpa. So I began to tell him about Jesus, Então eu comecei a falar com ele sobre how Jesus, God loves us and forgives us. como Deus nos ama e nos perdoa. But he was not listening to what I was saying. Mas ele não ouvia o que eu estava dizendo. He was telling me, you're speaking in general. Ele falava, você está falando de uma forma genérica. Tell me, how can I get merits? Diga-me como eu posso obter misericórdia? No, merits. Merita. Como eu posso ter mérito? Yeah. That was the old school of spirituality. Então foi toda uma escola de espiritualidade. To go to heaven, you must collect merits. Então foi uma escola de espiritualidade que ele tinha, quer dizer, para ir para o céu tinha que ter méritos. The more merits you collect, then you'll go to heaven. Quanto mais méritos você consegue, mais você tem possibilidade de ir para o céu. So that he was telling me. É o que ele estava me dizendo. He said, tell me, how can I get more merits to go to heaven? Então ele estava me dizendo, diga como é que eu posso conseguir mais méritos para poder ir para o céu. And he was convinced that he had not got enough merits to go to heaven. Ele estava convencido de que ele não tinha na sua vida conseguido os méritos necessários para entrar no céu. Ele tinha certeza que ele ia para o inferno. I tried to help him, but I could not. Eu tentei ajudá-lo, mas eu não fui He capaz. died 3 days later. Morreu 3 dias depois. I'm sure he's with the Lord in heaven. Tenho certeza que ele está no céu com o Senhor. But I'll never forget that this famous priest, even at that moment, was so much under the burden of guilt. Mas eu nunca esqueci desse padre tão famoso
tão importante, mesmo assim, com esse fardo da culpa no final da sua vida. The third burden is a burden of feelings of inferiority. O terceiro fardo, é o fardo dos sentimentos de inferioridade. How do we get feelings of inferiority? Como que a gente obtém esses sentimentos de inferioridade? When a child is born, Quando uma criança nasce, it has only feelings of superiority. ela só tem sentimentos de superioridade. Everybody fusses over that baby. Everybody fusses. Todo mundo faz festa. Not festa. Não é? Fusses. Todo mundo quer pegar. E aí, Flávia? Nem a Flávia está sabendo, ninguém está sabendo. Anyway, everybody pays too much attention to that baby. Ok? Todo mundo dá muita atenção ao bebê. That baby is like the king of the whole O house. bebê se torna o rei da casa toda. But slowly as the baby grows up, Mas aos poucos, quando o bebê vai crescendo, then the family members begin to get fed up of that baby. as pessoas começam a acostumar com aquele bebê. Yes, Não fed quer up- muito que I ele see. chegue, né? Fed up is an English phrase. Mean they get a bit disgusted with the baby. Fica um pouco deixando de lado. Maybe the father will tell the baby, "You're a naughty baby." Naughty means mischievous baby. Maybe the father will one day tell the baby, "You're not a good baby." Talvez o pai esteja querendo dizer, você não é um bom menino. Maybe the KG class teacher will tell the child, "You're not as clever as your bigger brother." Talvez o professor da escola vai dizer, você não é tão inteligente quanto seu irmão mais velho. Slowly the child begins to have a poor image of himself. E devagarzinho aquela criança vai começar a ter uma imagem empobrecida de si mesmo. A poor verbal image. Uma imagem pobre de si mesmo. By words, verbal. Uma imagem falada pobre de si mesmo. Often we get a poor image of ourselves because of things which are said to us or of Com us. frequência a gente obtém uma imagem inferiorizada de nós mesmos por causa das coisas que a gente escuta. Then that develops into self-pity. Então vem o sentimento de autopiedade. Yes. You begin to pity yourself. Você começa a ter pena de si mesmo. Then it goes into self-hatred. Então vem o sentimento de amargura, You hate yourself. Você acaba odiando a si mesmo. And finally it may end in self-destruction. Então termina com o sentimento de autodestruição. You kill yourself. Você quer se matar. Suicide. Suicídio. You see, suicide is the last step in a process that began with a poor image of oneself. O suicídio é o último passo, o último estágio de um longo processo que começa com esse sentimentozinho de autopiedade. And Lá no what does the começo. Bible say? E o que a Bíblia diz? That God does not want any one of us to have a poor image of himself. E a Bíblia diz que o Senhor não quer que nenhum de nós tenha uma imagem pobre de nós mesmos. Right in the first chapter, we read in Genesis 1:26 Desde o primeiro capítulo nós lemos no Gênesis 1:26 that God has created us in His image, que Deus nos criou em sua imagem. that we don't have to have a poor image of Então nós ourselves, não podemos ter uma imagem pobre de nós mesmos. because God sees in us a reflection of Himself. Porque Deus nos vê como um reflexo dele mesmo. Therefore, there's no place for anyone in this world to have a poor image of himself. Então não há lugar nesse mundo para ninguém que tenha uma imagem pobre de si mesmo. Again, Genesis chapter 1 says that God saw everything that He made was good. Também no Gênesis está escrito, Deus viu que tudo que ele fez era bom. And especially when He made man, He saw it was very good. E especialmente quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. And therefore, this feelings of inferiority can be destructive, can just Então esses sentimentos In de your whole life. inferioridade podem ser tremendamente destrutivos na sua vida toda. I was giving a retreat to some nuns, Eu estava dando um retiro a algumas freiras and the Mother General sent one sister for Yeah. counseling. e a Madre Geral mandou uma irmã. Madre General Gerard, not General. E a madre, que não era um general, a Madre Geral, mandou uma irmãzinha para receber aconselhamento.
But sometimes mother generals are like generals. Às vezes as madres gerais são generais. If you don't believe me, you can ask those sisters there. Se você não acreditar, pode perguntar para as irmãzinhas que estão por aí. Maybe one of them is a mother general. Talvez seja uma madre geral também, né? So, what was I saying? The mother general sent one sister for counseling and prayers. Então a madre geral mandou uma irmãzinha para ser aconselhada e receber oração. She belonged to the same congregation of the sisters which was attending the retreat. Pertencia à mesma congregação das irmãs que estavam fazendo o retiro. But she was not making the retreat. Mas ela não estava fazendo o retiro. She was only sent to me for prayers. Ela só foi mandada para receber oração. And after listening to her, E depois de ouvi-la, I sent word to the mother general eu mandei uma palavra para a madre geral, that this nun has to make a good inner healing retreat as soon as possible. que essa irmãzinha tinha que fazer um bom retiro de cura interior o mais rápido possível. Otherwise, I'm afraid she will commit suicide. Ou eu tinha medo que ela cometeria o suicídio. And 2 months later, there was a retreat being given by a priest 2 meses depois havia um retiro para ser dado por padres, who works with me. um padre que trabalha comigo. And at the start of the retreat, E no começo do retiro, he told all the sisters ele falou para as irmãs that this retreat was meant for senior sisters. que esse retiro estava sendo pensado para as irmãs sênior, mais velhas. Now, this sister was a young junior sister, E essa aí era uma irmã jovem. and the mother general, without thinking, sent her to make this retreat. E a madre geral, a madre superiora, sem pensar, mandou essa irmãzinha para fazer aquele retiro. And therefore, the retreat preacher said, they're only for senior sisters. Então o padre do retiro, o padre que ia dar o retiro, diz: não, é só para as madres mais And antigas. therefore, this junior sister was not admitted for the retreat. Então ela não foi admitida no retiro. The next morning, Na manhã seguinte, they found the body of the sister eles encontraram o corpo daquela irmãzinha hanging from the tree pendurada na árvore, in front of the chapel of the retreat house. em frente da capela da casa de retiro. Now, what led her to this step? O que a levou a esse passo? She belonged to one of the most Catholic families in that part of India. Pertencia a uma das mais famosas famílias católicas daquela parte da Índia. A very loving family. Uma família adorável. And she was like the pet of the family. Ela era como um mimo da família. And she joined the convent when she was still very young, 14 or 15 years old. E ela entrou para o convento ainda muito jovem, 14, 15 anos. Now, after her first profession, E depois da sua primeiros votos, all the junior sisters who made their first profession todas as noviças faziam os primeiros votos. could go to their homes to celebrate with their families. Depois de fazer os votos, iam para casa para celebrar com a família. So she went to a house, Então ela foi para sua casa but then to her sorrow she found that things were different. e ela encontrou as coisas um pouco diferentes. Now, 2, 3 years had passed since she left home. Já haviam passado 2 ou 3 anos desde que ela tinha saído. In the meantime, there was a lot of dissension in the family. E ao mesmo tempo tinha Dissension, quarreling, havido muita destruição na sua família. dissension. Distensões. A lot of quarreling and rivalry. Disputas dentro da família. And when she went to her home, E quando ela chegou em casa, they did not even look at her. They were busy with their own problems. eles nem tomaram atenção a ela, eles estavam preocupados com outros problemas. She just felt put aside. Ela se sentiu colocada de lado, She felt lonely. se sentiu só. And she noticed how different her family was to what it was so many years ago. E ela percebeu como a sua família estava diferente dos anos atrás. So when she went back to the convent after a week, Então quando ela voltou ao convento, depois de uma semana, all her fellow junior sisters
had so many beautiful things to share about their families. Todas as suas colegas noviças tinham histórias maravilhosas para contar da celebração. She had nothing to say. E ela não tinha nada a dizer. And when she told me all this 2 months ago, E quando ela me disse tudo isso, 2 meses depois, I knew that unless she received a deep inner healing, eu percebi que ao menos que ela recebesse uma cura interior profunda, perhaps she would commit suicide. talvez ela fosse cometer o suicídio. And this is what really happened. E infelizmente acabou acontecendo. Therefore, the third burden we all have is a burden of feelings of inferiority. Portanto, o terceiro fardo, peso que a gente carrega é esse peso dos sentimentos de inferioridade, Which may often lead to the last step of having suicidal que thoughts. com frequência podem nos levar ao último passo, a consequências fatais do suicídio. The fourth burden is a burden of fears. E o quarto peso, o quarto fardo é o peso dos medos. We all have fears, Todos nós temos medos, but I'm not talking about small fears. mas eu não estou falando de pequenos medos. If you burst a cracker behind me, I will get a start. Se você estourar uma bombinha atrás de mim, eu vou dar um pulo. But those are not fears to be healed. Não, mas não é um medo para ser That curado. is a natural reaction. Na verdade é só uma reação. I'm talking about fears that cripple a person. Eu estou falando de medos que paralisam, apavoram a pessoa. As the Bible says, that fear seized even Jesus. O medo atingiu até Jesus, como diz na Bíblia. Those fears, Esse tipo de medo. the fears of darkness, Medo da escuridão. the fears of evil spirits, Medo de espíritos do mal. the fears of being alone, Medo de estar sozinho. the fears of death, Medo da morte. the fears of having cancer or AIDS, Medo de contrair câncer ou and AIDS. so on. E tantos outros. Now, it's not a question only of something psychological. Não é assim uma questão somente de que é algo psicológico. The Bible speaks so much about fear. A Bíblia fala bastante sobre os medos. And the Bible clearly says that God does not want any one of us to live in fear. E a Bíblia diz claramente que o Senhor não quer que nenhum de nós viva com medos. Whenever God appears to his people, Cada vez que Jesus aparece para o seu povo, his very first words are, do not be afraid, suas primeiras palavras com frequência são: não tenham medo, fear not. nada tema. The angel Gabriel said the same thing to Mary. O anjo Gabriel falou a mesma coisa para Maria. Jesus said the same thing to his apostles. Jesus fala a mesma coisa para os apóstolos. And why? E por quê? Because fear and faith cannot be together. Porque o medo e a fé não pode conviver. If you have real faith, there should be no fear in your life. Se você tem fé de verdade, você não pode ter medo. If you have fear, it's a sign you don't have perfect faith. Se você tem medo, é um sinal de que você não tem uma boa fé. As the Bible says, Como a Bíblia diz, perfect love, it means also perfect faith, removes fear. o amor perfeito, o que significa também a fé perfeita, remove o medo. Somebody has counted that in the Bible there are 365 times the verse from God, do not be afraid. Alguém contou na Bíblia que tem 365 vezes Deus nos dizendo: não tenha medo. One for every day of the year. Uma para cada dia do ano. Now I think you are free from fear now. Eu penso, você está livre do medo agora? The one who put a hand up. Tá? Você que levantou a mão? Why did you put your hand up? Levantou a mão? To agree. Para concordar. I thought the Lord had freed you from fear just now. Então, pedi ao Senhor que livre você de todo medo agora. But even when you hear these words, thing happens. Mas mesmo quando você escuta as coisas podem. Você escuta as palavras, as coisas acontecem. I was giving a retreat to nuns. I'm sorry to mention nuns, but I'm seeing that nun in front of me. Eu estava dando um retiro para irmãs. Desculpa estar mencionando toda hora as irmãs, mas estou vendo irmãs ali, né? But this is a story not only for nuns, for everybody. Mas é uma história que não é só para irmãs, é para todo mundo. Don't worry, I'll give a story also about priests just now. Então, vou estar também dando história para os padres, não só para as irmãs. So I was giving a retreat to sisters, Então, estava dando esse retiro para as irmãs, and in a certain community, numa comunidade, and every nun that came to me e cada irmãzinha que vinha falar comigo had only one problem. tinha somente um problema. And what was the problem? E qual era o problema? They had a very great fear of their mother superior. Elas tinham muito
Todas elas tinham um medo muito grande da Madre Superior. It was not a small fear. Não era um medo pequeno. You could see on their faces they were like paralyzed by fear. Você poderia ver nas faces delas que elas estavam paralisadas pelo medo. So I said, I hope the Mother Superior comes herself for counseling. Eu pensei, bom, espero que a Madre Superiora venha também para ser aconselhada. And I will make her aware of this problem. E eu vou fazer com que ela saiba desse problema. This problem in the whole community. Um problema em toda a comunidade. And the last day she came for counseling. E no último dia ela veio para aconselhamento. And what was her problem? E qual era o problema dela? Her problem was this. O problema era o seguinte: She had a very great fear of all her sisters. ela tinha muito medo de todas as suas irmãs. It's a fear community. I know some people say they cannot believe the stories that I'm saying Alguém pode dizer, não estou acreditando muito nessas histórias, because they're too incredible. porque são tão incríveis. Just imagine this community, all the sisters afraid of the superior, Só imagine essa comunidade, todas as irmãs com medo da superiora and the superior afraid of her e a sisters. superiora com medo de todas as irmãs. And who is happy? E quem é feliz? Satan is happy, Satanás é feliz, because we are doing his work for him. porque ele está fazendo o trabalho dele. Sometimes when a young man tells me he's afraid of his father, Às vezes, quando uma jovem me fala que está com medo do seu pai, I'm often tempted to tell him. I'm often tempted to eu tell him. com frequência sou tentado a dizer a ela, To tell him this, you know, your father is more afraid of you. posso dizer a ela, tenho vontade de dizer, o seu pai tem mais medo de você. Often we hide our fears by trying to be stern and brave. Frequentemente a gente esconde os nossos medos, tentando se mostrar corajoso. I was in a certain parish, Eu estava numa certa paróquia and there was a priest in that parish e havia um padre nessa paróquia who was the most fearless man I ever knew. que era o homem que mais fazia tremer os outros que eu já vi. Fear, without any fear. Destemido, sem medo nenhum. He was tall and well built. Era alto, forte. His very face would inspire fear in other people. O seu rosto aqui inspirava medo nos outros. In the parish house, the sacristans and the choir masters don't remain too long. Na casa paroquial, o sacristão e auxiliar nunca demorava muito tempo, sempre trocava. Every 1 or 2 months they're gone changing. Cada 2 meses tinha que trocar o sacristão e a ajudante, Because they're all afraid of him. porque todos tinham medo dele. Even the altar boys are afraid of him. Até mesmo os coroinhas tinham medo dele. If any altar boy would say, praise the Lord, Se algum coroinha dissesse louvado seja o Senhor, he would take the altar boy and beat him up ele ia pegar o coroinha e bater nele, because he was anti-charismatic. porque ele era anticarismático. If there was a fight on the road, if there was a street fight on the road, Se havia uma briga na rua, he'll be the first one to go to separate that fight. ele ia ser o primeiro a ir lá para separar a briga. And we tell him, Father, be careful. E as pessoas diriam, calma, padre, They may hurt you, mas você vai se machucar. but he's not afraid. Mas ele não tinha medo. One day he came to my room Um dia ele veio para a minha sala, at 12 o'clock at night. meia-noite. He came to my room. Ele veio até a minha sala, He closed the door. fechou a porta. And I was wondering now what he's going to do to me. Eu estava imaginando o que queria fazer comigo. Because I must say, I was a bit afraid of him. Que eu também tinha medo dele. And then he sat down Então ele sentou. and he told me, Ele me disse, Rufus, you know that I cannot sleep well. Rufus, sabe, eu não tenho conseguido dormir bem. That I knew. E eu sabia. He would tell us at table, oh, today I could sleep only at 12 o'clock, or today I could sleep only at 1 o'clock. Às vezes ele dizia na mesa, essa noite só consegui dormir à meia-noite, essa noite só consegui dormir a 1h. But I never knew the reason till now. Mas eu não tinha sabido ainda a razão. This is what he told me. Veja só o que ele me disse. He said, Rufus, every night, Ele disse, Rufus, toda noite, before I go to bed, antes de eu ir para a cama, I look under the bed to see if anyone is hiding there. eu olho embaixo da cama para ver se não tem ninguém escondido lá.
He said, I opened the drawers of my cupboard Então eu abro as gavetas do meu guarda-roupa. to see if anybody is hiding Se tem there. alguém escondido lá. He said, is there any space between the wall and the cupboard? Se tem algum espaço entre a parede e o guarda-roupa, Space only 3 inches. 10 He centímetros, says, I look there to see if anybody is there. eu olho ali para ver se tem alguém escondido. He made a small peephole in his door Ele fez um pequeno buraco na sua porta, so that if there's a knock on his door, para que quando alguém batesse na porta, he'll first look to see who is there ele primeiro pudesse olhar para ver quem era, before opening the door. antes de abrir a porta. If he's out of his room in the corridor even for 5 minutes, Se ele ia sair do seu quarto, mesmo para o corredor, mesmo por 5 minutos, and then he returns back to his room, e ele voltava para o quarto, he will close the door ele fechava a porta and search his whole room to see if anybody has come in the e room. fazia de novo toda essa busca para ver se alguém tinha entrado no quarto. And I thought he was the most fearless man I ever met. E eu pensava que ele era o homem mais destemido que eu já tinha conhecido. And here he was filled with all his fears. Então, aos poucos, ele foi enchido de todos esses medos. Now the reason became clear Então, a razão se tornou clara when I asked him a few questions. quando eu fiz algumas perguntas a ele. His father Seu pai and his brother e seu irmão had died suddenly and violently, tinham morrido de forma violenta e repentina. and that was the cause of his fears. E essa era a causa do seu medo. And when I prayed for this, E quando eu rezei por isso, then all his fears disappeared. todos os seus medos desapareceram. And that's why we are often burdened with this type of fears, E essa é a razão pela qual a gente está sempre carregado com esse tipo de medo, which we often call nameless fears, fears that don't have a name. que a gente com frequência diz que são medos sem nomes. A gente And não dá that's- nome para And eles. that's why the psalmist says, Por isso o salmista diz: I cried out to the Lord, eu clamei ao Senhor and he answered me e Ele me respondeu and delivered me from all my fears. e me libertou de todos os meus medos. So these are the 4 great emotional burdens we have. Portanto, esses são os 4 pesos emocionais que nós I'll temos. come back to these things again tomorrow. Eu vou voltar a isto amanhã, But before we finish the day, I want to give you the 3rd step. mas antes que a gente termine o dia, eu vou lhes dar o terceiro passo. What is the 3rd step? Qual é o terceiro passo? Make a note of it. Tome nota. Go even beyond the problems Vá além dos problemas and find out their root causes. e encontre as causas profundas. Go even beyond the sickness Vá além da doença and find out their origin. e encontre a origem. Now, this is, in many ways, the most important thing in the whole question of inner healing. Então essa é a questão mais importante em todo o processo de cura interior. To find out the root causes of your problem. Encontrar as causas profundas do seu problema. When you go to a doctor with symptoms, Quando eu vou para um médico com sintomas, as I told you, como eu lhes disse, he will not stop there, he will find out your sickness. ele não vai parar nos sintomas, ele vai encontrar a doença. And then how will you heal? He will heal your sickness. E como é que ele vai curar a sua doença? In modern medicine, by giving you antibiotics Na medicina moderna, dando o antibiótico, por exemplo, to deal with those invisible germs and viruses. para tratar com esses germes e vírus invisíveis, To destroy those invisible germs and para viruses. destruir estes germes e vírus invisíveis. In the same way, Da mesma forma, we need to bring to the Lord nós precisamos trazer ao Senhor not the symptoms, não só os sintomas, not even my emotional problems, nem mesmo os problemas emocionais, but those emotional viruses which are deep within me, mas os vírus emocionais que estão lá profundos em mim, which perhaps I have forgotten, que talvez eu tenha até esquecido, which are deep down within me, que estão tão profundos em mim, even becoming like a part of my personality. até se tornaram parte da minha personalidade. That is what I have to do. É isso que eu tenho que fazer. And often it may be something very small. Com frequência pode ser alguma coisa muito pequena, It may be a word. pode ser uma palavra, It may be an experience. pode ser uma experiência pela qual It may passei, be just a small incident pode ser apenas um pequeno fato that has started all this.
that has caused all my problems. que começou todo o problema, que causou todo o problema. But I need to bring the root cause to the Mas Lord eu for healing. tenho que trazer esta causa profunda para o Senhor. This step is so important Esse passo é tão importante that I've never seen anyone being healed que eu nunca vi alguém ser curado where the root cause has not been brought to the Lord for his healing. enquanto as causas profundas não tinham sido trazidas para o Senhor. In every case where the root cause was brought to the E Lord em for his todos os healing, casos em que a causa profunda foi trazida para o Senhor, other things being there, outras coisas estando lá, the Lord healed the o person. Senhor curou a pessoa. So to end, there are two questions to be asked about root causes. Portanto, para terminar, são duas questões que precisam ser feitas sobre as causas profundas. Why must I know the root causes? Por que eu preciso saber as causas profundas? Why is it important for me to bring the root causes to the Lord for healing? Por que é importante para mim trazer essas causas profundas para serem curadas? And secondly, how to find the root cause? E segundo, como encontrar essas causas I profundas? will speak about tomorrow morning, Eu vou falar sobre isso amanhã cedo, but so that already now you prepare yourself, mas é bom que você já vai se preparando. I want to anticipate in 1 minute. I want to anticipate briefly Então vou terminar brevemente what I'm going to say tomorrow. o que eu vou dizer amanhã. To find out the root causes of your problem, you need to do two things. Para encontrar as causas profundas do seu problema, você precisa fazer duas coisas. You need to pray to the Holy Spirit. Precisa rezar ao Espírito Santo. The Spirit will reveal to you the root causes of your O problem Espírito Santo vai revelar a você as causas profundas do seu problema in incredible ways. de maneiras incríveis. And secondly, E em segundo, I need to reflect on my own life. eu quero que você reflita na sua própria vida. I need to reflect on all the four main stages of my life. Eu quero que você reflita nos 4 estágios da sua vida. The first stage of my family tree. Primeiro no estágio da minha árvore de família. The second stage of the 9 months in the mother's womb. O segundo estágio nos 9 meses da minha gestação. The third stage of my infancy and childhood and boyhood. E o terceiro estágio da minha infância, da minha meninice e do meio da minha juventude. The fourth stage of my present state of life. E no quarto estágio da minha fase adulta presente. You see, if a tree is small, Você vê, se uma árvore é pequena, or even if it is big, it has only one root, mesmo que ela seja alta, só tem uma raiz. and the root is just 6 inches big. E a raiz é pequena. It is easy to uproot that tree. É fácil de tirar aquela árvore. But suppose a tree has 100 roots, Mas suponha que uma árvore tem 100 raízes. and each root is 1 mile long. E cada raiz tem mais de 1 quilômetro. Then you know how difficult it is uprooted. Você vai perceber o quanto é difícil tirar essa árvore. And that's why in many cases, the people's roots of the problems are many. Por isso, em muitos casos, as raízes de um problema são muitos And deep down, e são profundas. it requires time and the help of the Holy Spirit to uproot that E tree. exige tempo e muita ajuda do Espírito Santo para trazer isso tudo para fora. But remember what Jesus says. Mas lembre-se o que Jesus disse: He says, "Come to me, venha a mim, all you that are burdened todos que estão com fardo and heavy laden, pesado sobre vós, and I will give you rest." e eu vou lhes dar o descanso. Rest in the Bible means fullness of healing. Descanso na Bíblia significa cura completa, Fullness of life. plenitude de vida. Jesus said, "I will give you healing." Jesus disse: eu vou lhes dar a cura, Nobody else. ninguém mais. Jesus has come to me, Jesus veio a mim, not to anybody a else. ninguém mais. But Jesus continues and says, E Jesus continua dizendo: "But take upon yourself my burden." mas tomem sobre vocês o meu fardo. And what is the burden of Jesus? Qual é o fardo de Jesus? As he says, it is easy and light. Como ele diz, é fácil e leve. The burden of praying to the Holy Spirit.
O fardo de orar ao Espírito Santo. The burden of reflecting and writing all that comes to your mind. O fardo de refletir sobre todas as coisas na sua vida. The burden of praising God for all your problems and hurts. O fardo de louvar ao Senhor por todos os seus problemas e machucados. The burden of repenting for the wrong things you did. O fardo do arrependimento das coisas erradas que você fez. The burden of forgiving the people that have hurt you. O fardo de perdoar as pessoas que te feriram. The burden of renouncing the occult practices you or your family may have done. O ferimento da renúncia das práticas ocultas que você fez. And then Jesus concludes. Então Jesus conclui. Then you'll find rest to your souls. E então você vai encontrar descanso para a sua alma. I will give you rest. Eu vou te dar o descanso. But you must find it, discover it, and experience it. Mas você precisa encontrar, descobrir e experimentar. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!